mesmo que tudo que você tem agora seja apenas R$ 100, você consegue aí tranquilamente ganhar R$ 100 por dia, R$ 200 por dia, R$ 500 por dia ou até mais de R$ 1.000 por dia, operando no mercado futuro da Binance. E sim, pode parecer mentira minha ou exagero, mas nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que você precisa para poder operar nesse mercado e conseguir ganhar bastante grana alavancando pouco dinheiro. Porque galera, eu opero esse mercado desde 2021 mais ou menos e eu consegui tirar bastante grana desse mercado, perdi dinheiro também, só que a gente joga com a estatística, então a gente precisa mais ganhar do que perder. E se você tiver um setup certinho e seguir de forma militar, você consegue ter lucro nesse mercado. Então fique comigo nesse vídeo que eu vou mostrar certinho o passo a passo que você precisa para poder operar nesse mercado e perder a menor quantidade de dinheiro possível. Então vamos lá galera, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito grande, mas mesmo que fique, assista ele com atenção, vai anotando, porque eu vou usar esse vídeo como base para os próximos vídeos. Eu não sei se vocês realmente têm interesse em alavancagem, mas se vocês tiverem, deixem um comentário aqui para eu saber e trazer mais conteúdo. Mas mesmo que vocês falem que não querem, acho que talvez eu vou trazer mais uns 3, 4 vídeos sobre isso, porque é um assunto que eu domino e gosto muito. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos passar por uns pontos de atenção, antes de eu falar como funciona a alavancagem, falar sobre setup, gráfico e etc. Vamos falar primeiro no ponto de atenção. O primeiro é que para você fazer alavancagem no mercado de futuros e cripto, você não deve fazer com 100% do seu patrimônio. Aí aqui, esse tipo de investimento, ele cai naquela estratégia que eu falei, que é os 10% da maldade. Você tem que ter um capital pequeno em relação ao seu patrimônio que você vai usar para se alavancar, porque é um mercado muito arriscado, muito volátil, e você realmente pode perder o seu dinheiro. E o segundo ponto de atenção, que é justamente isso, você vai perder dinheiro nesse mercado. Não acredite que você vai colocar R$ 100 lá e vai fazer ele virar 1.000 de uma vez. E o que importa é que você deve ganhar mais do que perde. Aqui é um jogo de estatística matemática, ou seja, a gente tem que jogar com a estatística ao seu favor. E para isso acontecer, você tem que ter um setup funcional. O que é um setup? Eu já vou falar mais para frente no bloco 3, mas é basicamente alguns gatilhos, algumas ferramentas que você usa para analisar o gráfico que vão te passar pontos de entrada e saída para você poder fazer um trade. E existem várias combinações de ferramenta, de indicadores que você pode usar e montar um setup. E isso a gente vai lapidando conforme o tempo passa. Mas você tem que ter em mente que você tem que ter uma pré-configuração que você bata o olho no gráfico e não faça você fazer trade de forma emocional ou de olho. Você tem que usar ferramentas, indicadores para você poder fazer uma operação mais segura e que possa te trazer mais lucro. Um outro ponto importante é você seguir esse setup de forma militar, porque muitas vezes, se você sabe que o setup ele é funcional, que ele realmente funciona, então backtracking de lucro, muitas vezes a gente vai entrar no trade certinho, seguindo o setup e vai perder, porque justamente o mercado ele é imprevisível. A gente faz uma análise achando que o price action de um certo ativo tem a maior probabilidade de fazer aquele movimento, então a gente aposta na alta ou na queda. Mas às vezes o mercado simplesmente vai ignorar isso e vai fazer um movimento ao contrário. Então mesmo que a gente siga o setup e perca dinheiro, a gente tem que continuar seguindo isso. A não ser que você faça um backtracking aí de um mês e ver que você está perdendo dinheiro. Daí o seu setup ele não é funcional, aí a estratégia ela não vai funcionar mesmo. Mas você tem que achar um setup que funciona realmente e seguir aquilo de forma militar. E uma outra coisa muito importante, talvez seja uma das dicas mais importantes e um ponto de atenção muito forte, é que não operar também é operar. Todo mundo conhece aquela regra manjada do Warren Buffett que nunca perca dinheiro, e a segunda regra é lembrar da segunda regra, que é nunca perder dinheiro. Ou seja, vai ter dia que o mercado ele não está favorável para fazer trade de acordo com o seu setup. Cada setup ele vai ter um tipo de mercado de operar. Tem gente que só opera em grandes movimentos de queda ou alta. Tem gente que faz scalp, que pega movimento lateral de mercado. Ou seja, às vezes você é um trader que o seu setup é só para grandes movimentos, mas o mercado vai ficar andando de lado a semana toda ou o dia todo e não vai dar entrada no seu setup. Aí muita gente que é iniciante, o que ela faz? Ela opera naquele dia de forma forçada e acaba perdendo dinheiro, porque o setup não vai bater. Ou seja, vai ter dia que você vai olhar, não vai dar entrada. Ou seja, a melhor coisa é fechar
fechar a Binance aí e fazer outra coisa, vai estudar ou fugir do mercado, porque quando o dia não tá legal, cara, você vai operar e só vai dar dinheiro para a corretora, entendeu? Então, agora que a gente já falou para os pontos de atenção, vamos falar aqui de forma mais legal como funciona a alavancagem. Deixa eu tirar os spoilers daqui. Então vamos lá. Como funciona a alavancagem? A alavancagem no mercado futuro cripto é uma plataforma de negociação onde os investidores podem comprar e vender contratos que representam um ativo digital. Que eu estou falando de cripto, né? Então pode ser Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple e essas criptomoedas aí que lança todo dia. Se ela estiver disponível no mercado futuro da corretora que você usa, você pode tradear ela. Ou seja, a gente não vai operar o ativo em si, a gente vai operar um derivativo daquele ativo, que seria esse contrato, a um preço pré-determinado em uma data futura. Como que funciona isso? Você vai ter os ativos lá, perpétuo, e o que você vai fazer? Por exemplo, o Bitcoin está a 100 mil. Se eu acho que ele vai bater 100 mil, 110 mil, sei lá, daqui 2, 3 dias, eu vou shortar, só que eu não vou comprar um Bitcoin, eu vou comprar um contrato de Bitcoin, que vai me dar o direito de vender um ativo mais caro, ou seja, com lucro. E você pode negociar com um valor muito maior do que o seu capital inicial, que vai ampliar muito o lucro e as perdas. É aqui que funciona a alavancagem, né? Ou seja, a diferença principal do mercado futuro para o de spot é que o de spot você compra o ativo, ou seja, se você for comprar um Bitcoin, você vai gastar lá 100 mil dólares, mas no mercado de alavancagem, no mercado futuro, você vai comprar um contrato de Bitcoin, que aí você pode entrar com frações ou um valor bem abaixo do ativo. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você pode entrar com 100 dólares, 5 dólares, 2 dólares, 1 dólar, aí depende do mínimo da corretora. Aqui falando sobre um pouco de alavancagem, deixa eu centralizar aqui. A alavancagem ela é um multiplicador de capital, ou seja, ela é expressa em um múltiplo, por exemplo, 5 vezes, alavancar em 10 vezes. Você vai ter o seu capital de entrada ali, que é o valor que você vai colocar de margem, e a alavancagem é você escolher quantas vezes você vai se alavancar. Ou seja, se você pegar e entrar com 10 dólares e alavancar 5 vezes, você vai estar entrando aí com 50 dólares em vez de 10. E aí é que tá a mágica. A gente não precisa ter R$1.000, 10 mil reais para você operar com esse valor. A gente pode operar com um valor de margem muito menor. Se um trader abre uma posição de 100 dólares e usa uma alavancagem de 10x, ele vai abrir uma posição de R$1.000, R$1.000 ou $1.000. Ou seja, ele não precisou investir diretamente os 1.000, ele só colocou os 100 reais dele de margem e alavancou. E isso é extremamente possível e é o que faz a diferença no mercado futuro. E uma outra característica é que se você for liquidado sem stop, você perde dinheiro. Só que a gente tem 2 pontos. Quando você vai operar no mercado futuro, a gente tem a opção de margem cruzada e a margem isolada. A margem cruzada, você vai perder todo o valor que você tem na carteira, porque ele não vai considerar só o valor que você colocou. Seguindo aqui o exemplo, se você abrir uma posição de 100 dólares, ela alavancou 10x, você já vai estar operando com R$1.000. Só que se você for liquidado, que é o que? Você apostou, você apostou que o Bitcoin ia cair, e o Bitcoin subiu muito mais acima da sua alavancagem, da sua margem, aí você vai ser liquidado. A própria corretora, ela vai finalizar a sua posição e vai pegar esses 100 dólares aqui que você colocou. Só que se você tiver na margem cruzada, por exemplo, vamos supor que você colocou esses 100 reais nesse trade, só que você tem mais R$1.000 na sua carteira que você não usou. Ou seja, você tinha 1.100 e usou 100 dólares nesse trade. Só que o que aconteceu? Você shortou, você apostou na posição que o Bitcoin ia cair e ele subiu. Aí o que aconteceu? A corretora ela vai tomar esses 100 reais, você vai ser liquidado. Só que como está na margem cruzada, ele vai usar os R$1.000 que você tem na sua carteira de mercado futuro. Ou seja, você vai perder esses R$1.000 e conforme o Bitcoin for andando contra a sua posição, ele vai consumir o resto da sua carteira.
Ou seja, quando você coloca na margem cruzada, você perde tanto o valor de margem quanto o valor que está lá na carteira. E na margem isolada, você só vai perder o valor que você colocou no trade, que é o valor da margem, que seria esse 100 dólares. Ou seja, você shortou e o Bitcoin subiu, você vai perder só o 100 que você usou na isolada. Então esse aqui é um ponto muito importante. Todo trade que você for fazer, você usa a margem isolada. A não ser que você deixe na corretora lá o valor de um trade só, aí tanto faz. E quanto maior a alavancagem, menor é a margem e menor é o preço de liquidação. Por exemplo, se você tiver alavancado em 100x, que é o que? Em 100 vezes, 1% é o suficiente para você liquidá-lo. Vamos continuar aqui no exemplo. Vamos supor que ao invés de você tradear 100 reais alavancado em 10 vezes e abrir uma posição de 1.000, você abriu uma posição usando os 100 reais, os 100 dólares de margem, mas você alavancou em 100x. Ou seja, esses 1.000 reais aqui, ele vai virar 10 mil. Você vai estar com a mão de 10 mil reais alavancado em 100x. Ou seja, se os 10 mil mover 1% de 10 mil é o quê? É 100. Ou seja, se mover 1%, você vai ser liquidado. Esse é o perigo, mas se a posição for 1% a favor do seu trade, aí você meio que dobra, entendeu? Aqui é a famosa faca de dois legumes, entendeu? Ela serve tanto pro bem quanto pro mal. Se você acertar a posição, você pode ganhar muito dinheiro, porque imagina, você colocou 100 reais e alavancou em 100x, e aquela posição andou, sei lá, 5%, que não é difícil em cripto. Cripto, ela já é mais volátil do que a B3, e por isso que muito trader usa o mercado cripto para fazer as negociações do que a B3, porque o mercado cripto ele permite variações de 5, 10, 15% no dia. Ou seja, imagina você alavancar 100 dólares ou sei lá, 1.000 dólares em 100x e pegar uma pernada aí de 5%, 10%, você ganha muito dinheiro, entendeu? Então é aqui que tá a mágica. Aí agora, e já falando aqui também do pronto, né, que eu já acabei de passar, que o mercado cripto ele é volátil. Se o Bitcoin ele cai 3% num dia, pode ter certeza que as altcoins de valor menor de mercado vão cair, sei lá, 10, 15. Essas moedinhas pequenininhas, nossa, 20%. Aí é por isso que tem muito setup que leva em consideração, na verdade tem que levar em consideração o price action do Bitcoin no dia, porque dependendo dele você espelha e monta a sua estratégia. Aí agora vamos falar aqui de setup, que é um dos pontos mais importantes do vídeo. Vou tirar o spoiler aqui, né? O que é um setup? O setup ele é uma estrutura fixa que determina quando entrar, onde sair e qual risco aceitar. Isso daqui eu estou falando de forma bem simples, para que vocês que é mais novo entendam. E o que um bom setup precisa ter? Vamos lá. Um bom setup ele precisa ter alguns parâmetros, né? O primeiro é um padrão de análise gráfica. Você não pode abrir o gráfico de algum ativo e simplesmente só analisar ele de qualquer jeito. Você tem que ter um padrão ali. Ou seja, você vai analisar primeiro o gráfico de 4 horas, sei lá, depois de 1 hora, aí depois o de 15, aí você vai traçar a linha de tendência e tal. Você vai fazendo isso num dia, vai fazer isso no segundo dia, vai repetindo. E até ter um padrão de consistência. E isso aí você vai melhorando ao longo do tempo também. Então a primeira coisa é você ter um padrão de análise gráfica. Você não pode fazer entrada da sua cabeça ou de olho. Uma outra coisa que é um complemento a isso é o gatilho de entrada, ou condição de entrada. O setup você vai definir parâmetros que quando um preço de determinado ativo bater nesses parâmetros, você vai dar uma entrada ou uma saída, ou seja, um gatilho. Por exemplo, deixa eu abrir aqui um gráfico só para a gente ter uma noção. Vamos lá, esse daqui é o Bitcoin. Ele está no gráfico mensal. Vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora só para a gente falar e mostrar também, né? Já que é uma aula de setup. Vamos lá, tirar o zoom. Tá. Aqui é o gráfico de 1 hora do Bitcoin. Eu estava falando de condição de entrada.
Ou seja, como que eu vou dar uma entrada aqui só olhando de olho? Não tem como. Eu tô vendo aqui uma tendência de queda, mas eu não posso só shortar aqui de uma vez, ainda mais alavancado, que eu vou tomar stop, vou ser liquidado. O que que você precisa? Você tem que adicionar indicadores que vão te ajudar nessa entrada. Como por exemplo, tem muita gente que usa, sei lá, o RSI. Ele tá até aqui, ó, tá ocultado. Vamos liberar. O RSI é o índice de força relativo, que é esse gráficozinho aqui embaixo. Tem muita gente que um dos gatilhos é quando ele tá sobrevendido ou sobrecomprado, que daí eles pegam na reversão. Deixa eu diminuir aqui para aparecer aqui do lado. Como por exemplo, quando o RSI chegou aqui, ó, no subvendido, às vezes ele dá uma entrada, mas você não pode usar um único indicador como um gatilho de entrada, porque às vezes pode falhar. Por exemplo, aqui, ó, ele estava sobrevendido. Às vezes é um ponto bom para dar um long, para apostar na alta. Aí se a gente bater aqui certinho, ele deu uma subida. Aí, só que esse daqui é no gráfico de 1 hora. Mas se você só deu um long aqui, você pode ter tomado um stop, né? Porque pode ver, esses candles aqui, eles são de 1 hora. No candle de 15 minutos, 30 minutos, pode ser que ele suba, caia, e pode ser que, dependendo da alavancagem que você pegue, pode ter chegado na sua margem. E às vezes também ele não vai seguir certinho. Por exemplo, aqui, ó, ele até seguiu certinho, você conseguiria dar um short, mas não foi aquela variação boa. Lembrando, esse daqui é o do Bitcoin. Às vezes o Bitcoin ele faz esse movimento, por exemplo, vamos medir aqui essa queda. Essa queda aqui, por exemplo, foi uma queda de 0,65% no Bitcoin, mas se você for fazer isso numa Solana, às vezes essa mesma queda aqui é tipo 2, 3% na Solana. Aí você pega uma valorização melhor. Uma outra coisa que um setup precisa ter é o stop loss calculado. E tem que ser proporcional ao capital e à alavancagem. Aí eu poderia fazer só um vídeo sobre isso, mas você tem que ter um preço para não ser liquidado totalmente na sua entrada, porque pô, você vai apostar, você vai dar uma entrada de $100 de margem, e toda vez que você for liquidado, pô, você vai perder seu capital. O legal é você jogar esses R$100 de margem, mas não perder ele quando a posição for contra você. Ou seja, você tem que calcular um stop loss ali de, sei lá, 50% mais ou menos. Aí depende, dá para fazer um vídeo só a parte explicando sobre stop loss, porque é um tema bem complexo. E uma outra coisa que está relacionada com stop loss e é muito complicado, talvez a parte mais difícil de seguir aqui nesse vídeo, que é você ter uma gestão de risco por trade. Ou seja, você tem um capital ali, uma banca, como todo mundo chama, e você não entrar com a banca toda em todo trade, pô. Você tem que ter uma gestão de risco ali, que você tenha um valor certo por entrada, que vai te possibilitar multiplicar o seu capital. Aqui a ideia não é você fazer 1000 vezes em um único trade. O legal é você, pô, tem sim como fazer 100% em cada trade, 200%. Só que aí você tem que fazer isso com uma gestão de risco bem legal, porque às vezes você se emociona, pô, você acerta 3, 4 trades, aí você cresce o olho e começa a entrar com banca maior. Você conseguiu ali, sei lá, fazer 30% do seu capital fazendo uma entradinha de $100. Só que aí você vê que tá acertando tudo, aí você vai lá e abre uma posição de $2.000, $5.000, que é um tamanho de margem que você não está acostumado. Aí isso aí pode te gerar ansiedade e pode carregar totalmente o seu trade. Então você tem que ter essa gestão de risco. E já pegando o gancho dessa gestão de risco, quando o setup falha, e ele vai falhar, porque nada é 100%, pô. Se todo trade fosse 100%, a gente
sei lá, pegava dinheiro com 10 agiota, vendia a mãe, vendia a casa, vendia o carro e apostava tudo e ficava milionário em um único trade. Mas como nada pode garantir lucro, e ainda mais no mercado tão volátil como o de alavancagem, você tem que ter em mente isso e tem que estar na sua conta. Porque a perda ela faz parte do jogo. Em um setup lucrativo, ele está incluído o erro. Você não precisa acertar 100%, mas também não pode perder tudo. Você tem que ficar ali, sei lá, acima de 50%, porque o negócio é jogar a favor da matemática e estatística, como eu falei anteriormente. Você não vai, apostar aqui de olho, bater, subiu, caiu e apostou igual o tigrinho. Porque senão vira tigrinho, vira cassino, vira aquela opção binária. E aqui não é um jogo fazer isso. Aqui é você ter um setup que a sua gestão de banca ela leva em consideração o prejuízo que você vai ter dos trades que vai errar, mas que ao longo do tempo, numa janela de tempo aí, um ano, um mês, um semestre, tem que ser lucrativo, porque aí não faz sentido, né? E o que você tem que ter na cabeça também é que os seus trades eles vão ficar melhor se você tiver mais tempo de tela e conforme vocês forem ganhando tempo de tela, vocês forem lapidando a estratégia. Porque se você escolher ali 3, 4, até 5 criptomoedas para ficar acompanhando o gráfico diariamente ou com a frequência maior, você vai conseguir ter um contexto maior do que está acontecendo com aquela cripto e acertar mais as suas entradas e saídas, porque além das ferramentas que você vai estar usando, como, sei lá, a irritação de Fibonacci, bandas de Bollinger, média móvel, você vai ter o seu contexto próprio, porque nem tudo é análise técnica. Às vezes o contexto e a narrativa ela vai influenciar muito as criptomoedas. Alguma informação nova ou alguma novidade que vai ter, isso sempre faz preço nas criptomoedas. Então, sei lá, você vai estar acompanhando a semana, aí teve uma notícia que você acha que pode subir a moeda. Aí isso aí ele vai influenciar no seu trade. E você só vai saber disso se você tiver um tempo de tela, porque aí você vai ter um contexto maior. E você tem que fazer também uma análise dos trades semanal e mensal, porque você vai ter que saber o lucro e o prejuízo. Na verdade, esses aqui são indicadores que eu analiso semanalmente. Semanalmente é mais difícil, mas sei lá, cada 15 dias ou mensalmente eu faço uma planilha ali com meu lucro e prejuízo em dinheiro. Sei lá, se minha banca é R$1.000 e eu perdi 50, eu tive 50% de prejuízo. Eu vou anotando isso. A minha taxa de acerto, sei lá, na semana eu fiz 10 entradas. E dessas 10, 20 eu fui topado. Ou seja, eu tive uma taxa de aproveitamento, uma taxa de acerto de 80%. Aí eu vou fazendo isso. E porque se você estiver planilhando esse tipo de coisa, você sabe se o teu setup tá bom, tá condizente com o seu lucro. E nada que você... Tem uma frase que fala... Tem uma frase famosa que diz que você só consegue melhorar aquilo que você anota. Então, lucro monetário e taxa de acerto, você tem que planilhar para ver onde é que está errando. E isso já engatilha para análise fria de erro de entrada de trade. Porque não adianta nada você planilhar isso e não analisar depois. Porque só analisando o que você fez friamente depois que fechou o trade com lucro ou com prejuízo, você vai saber onde acertou, onde podia ter melhorado mais. Se eu, sei lá, coloquei muita alavancagem, aumentei pouca margem, essas coisas. A gente só consegue analisar isso se a gente planilhar e analisar friamente depois. E agora que a gente já passou por essa parte de setup, eu vou dar um exemplo prático aqui, real, de como uma alavancagem funciona. Bom, galera, agora a gente vai para o exemplo de multiplicação, que é uma das partes mais importantes desse vídeo também. Eu vou mostrar como a gente pega esse conhecimento que a gente tratou nesse vídeo e converte em money, né? Então vamos lá. Para a gente dar esse exemplo de multiplicação, eu vou utilizar o que eu faria com o setup bem básico mesmo, só com básico dá pra gente ter sim lucro. É que a galera não fala isso porque eles querem vender um curso e tal. Eu não tenho nenhum curso aberto por enquanto. Eu tô só trazendo o básico que eu faço desde, sei lá, 2021 que eu tô nesse mercado.
E dá sim para ganhar dinheiro com o basicão, galera. Então vamos lá. Pra gente dar uma entrada no mercado futuro, num long ou num short, a gente vai ter que ter um setup, como a gente explicou no bloco anterior. Então, para dar esse exemplo, eu vou utilizar um setup bem básico, né? Que primeiro a gente vai analisar o Bitcoin para definir a tendência macro, né? Porque não sei se vocês sabem, mas o Bitcoin, como ele é a maior moeda, ele meio que vai puxar as outras altcoins junto. Ou seja, se o Bitcoin subir 1%, as outras altcoins, Ethereum, Solana, BNB, elas vão subir, sei lá, 3, 5%, 9%. Quanto menor o market cap da altcoin, mais volátil ela vai ser. Ou seja, a gente vai ter mais oportunidade de entrada. Aí, como a gente vai analisar o Bitcoin? A gente, para definir a tendência, a gente vai dar uma olhada no gráfico de 1 hora, no de 4 horas, no de 1 hora e no de 15 minutos. Que daí a gente vai ter um contexto legal para saber se a gente está no mercado de alta ou de baixa. E como a gente vai fazer isso na prática? Esse daqui é a plataforma da Binance, né? Eu não uso muito ela, na verdade eu uso mais a blockchain da Binance para pegar algumas meme coin lá. E eu tinha um troco aqui que eu ia mandar para alguma das minhas carteiras para pagar taxa de gás e tal. Só que como eu tô fazendo esse vídeo aqui, aí eu trouxe para cá, mas é bem pouquinho, dá uns $40 isso daqui, R$40 quer dizer, uns $8. Tá, como que a gente faz essa análise aqui? Aqui já tem uma marcação que eu já tinha feito, deixa eu apagar. Esse daqui é a interface que vocês vão ver aí quando entrar na Binance, né? Esse daqui é o Bitcoin. Vamos colocar aqui no gráfico de um dia, esse daqui no de 15 minutos. Deixa eu aumentar a tela, colocar no máximo aqui. Eita, tá bugado aqui meu gráfico. Vamos lá, deixa eu ajeitar. Esse daqui é o volume, né? Ajeitar o volume, pronto. Aí aqui é o gráfico. Aqui, deixa eu apagar essa marcação. Pronto, esse daqui é o gráfico do Bitcoin diário, ou seja, cada candle desse daqui, ele corresponde a um dia. Ou seja, a gente está numa tendência, pelo menos esse candle, ele tá ainda aberto, tá mostrando uma queda, né? Mas se a gente dar um zoom out aqui, a gente vai ver que o Bitcoin ele tá andando de lado. Dá até pra gente traçar aqui uma linha horizontal, pra gente botar um suporte e resistência. Ou seja, tem esse canal lateral aqui do Bitcoin que ele pode estar numa acumulação para subir, explodir, que é o que eu acredito nos próximos meses, né? Mas para essa análise nossa, a gente vai tratar primeiro no curto prazo. Ou seja, no gráfico diário a gente vê uma tendência lateral. Aí se a gente vir para o gráfico de 4 horas, essa tendência lateral ela já começa a criar uma certa tendência de queda, né? A gente começa a ver aqui o gráfico formando topos menores que o último, né? E resistência também. Ou seja, o gráfico de 4 horas está uma leve tendência de queda. E no de 1 hora também. Vocês viram aqui que teve um despejo grande nas últimas horas aí, né? Cada candle desse daqui é 1 hora. Aqui a gente só tá com a média móvel. E pode ver que quanto menor o tempo gráfico, a gente vai ter um período aqui de acumulação. Se a gente for colocar no de 15 minutos, a gente pega também essa lateralização. Quando eu coloco essa linha de tendência, eu gosto de colocar num gráfico maior, por exemplo, de 1 hora. A gente coloca aqui esse suporte aqui, para a gente definir um canal lateral. E veja, nas últimas... Eita, esse daqui é o errado. É a linha de tendência, não, linha vertical, linha horizontal. A gente vê aqui, ó, esse canal de linha do Bitcoin lateralizando. E se a gente for aqui por 15 minutos, esse canal também continua. Aí, qual o contexto que a gente pode tomar disso de informação? Cara, o Bitcoin ele tá lateral. Por isso que eu não gosto muito de operar no Bitcoin, porque se a gente pegar qual que é o range desse suporte e resistência aqui, ó, ele vai ser de 0,80%, ou seja, é muito pouco para a gente conseguir um lucro legal. Por isso que eu não gosto tanto de operar no Bitcoin, eu uso ele mais para fazer uma tendência. Aí o que eu faço? Pô, o Bitcoin tá andando de lado. Agora eu sei que não tem um movimento brusco no mercado nas outras altcoins. Mas as outras altcoins, como ela tem um delta
maior no Bitcoin, ele vai possibilitar melhor entrada. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai pegar o próximo tópico, que é depois da gente analisar a tendência macro, a gente vai escolher um ativo para dar entrada. O Bitcoin ou uma altcoin. O Bitcoin, como eu disse, ele precisa de muito volume de dinheiro para ele subir ou descer muito, porque o market cap dele é muito alto. Mas com altcoins a gente consegue pegar uma valorização maior. A altcoin em relação ao Bitcoin, ela tem mais delta. Se o Bitcoin subir 3%, uma altcoin qualquer aí, como valor menor de mercado, ela pode subir 9%. Aí beleza, eu já sei que eu não vou operar no Bitcoin. Então o que a gente faz? A gente vem aqui em cima e seleciona uma outra criptomoeda, por exemplo, BNB, que é uma altcoin. A BNB ela está subindo 1,5%. E deixa eu dar um zoom out aqui. Veja bem, deixa eu até abrir aqui o gráfico do Bitcoin numa aba aqui do lado, só para a gente colocar os dois gráficos lado a lado e espelhar pra gente ver. Mas vocês se lembram como é que estava o gráfico do Bitcoin? Ele estava bem lateral no de 15 minutos. Aí aqui a gente vê que o BNB, como ele é um altcoin com um market cap menor, ele já não está tão lateral igual está o Bitcoin. Ou seja, ele já possibilita uma entrada. Ele furou esse canal lateral e está criando uma leve tendência de alta. Aí aqui é bom a gente fazer a mesma coisa, galera. A gente vai olhando o gráfico primeiro diário, depois o de 4 horas, o de 1 hora, até chegar no de 15 minutos, para a gente pegar uma tendência melhor. O BNB nos últimos dias aí, ele explodiu para cima. Veja bem, ele está numa tendência de alta forte no diário. Aqui é lua, pai. Aí, tem uma marcaçãozinha aqui que eu já fiz. Aí a gente vai descendo de 4 horas, o gráfico menor. Veja, ainda continua numa tendência de alta, mas ele bateu na ATH dele ali e não conseguiu romper. Está descendo. Ou seja, está se criando aqui uma leve tendência de queda. Ó. No de 1 hora, também numa tendência de queda, só que um pouco mais lateral. Tanto é que a média móvel aqui, ela está apontando para o lado, né? Aí, o que a gente pode... Qual a entrada que a gente poderia fazer aqui, né? Para fazer uma entrada é muito difícil, apenas com suporte e resistência, igual eu tô fazendo aqui, e apenas com suporte e resistência e a média móvel. Aí a gente precisa de outras ferramentas para conseguir fazer essa entrada. Aí aqui, voltando para o nosso tópico, quais os indicadores que a gente vai usar? Bem basicão mesmo, as bandas de Bollinger e uma média móvel, ela já ajuda a gente a conseguir encontrar uma entrada. O que seria essas bandas de Bollinger? A banda de Bollinger é um indicador. Deixa eu dar o F11 aqui. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui é a banda de Bollinger. Ela vai criar um canal em volta do gráfico do preço. Só para vocês terem ideia. Tá, aqui é o gráfico do BNB. Aqui é o preço atual. Aí aqui tem essa média em cima e uma média embaixo. Geralmente esse daqui ele tá num período, deixa eu ver, acho que talvez de estilo valores, período de 20, ou seja, ele vai pegar a média desses 20 último candle e traçar uma média aqui, que teria essa linha laranja. Deixa eu apagar essa média móvel para a gente não confundir. Pronto, agora tá a banda de Bollinger. A banda de Bollinger, como ela é uma média, ela vai dar dado passado. Mas ainda assim ela ajuda a gente a conseguir fazer uma entrada muito boa, galera. Então, como a gente está vendo aqui agora, quando ela bateu aqui nesse canal, nessa resistência da banda de Bollinger, que a gente como pode dizer assim, quando ela bateu aqui nessa resistência, ele caiu. Ou seja, na maioria das vezes, quando o preço bate aqui nessa borda superior da banda de Bollinger, na banda de cima, o preço ele tende a cair. Dificilmente ele bate aqui e continua subindo. Às vezes pode acontecer, que nem aqui, ó. Ele bateu aqui e subiu. Mas ele já dá uma clara não, mas uma ajuda muito forte. E um outro indicador que eu vou dar de graça aqui, que pouca gente fala, é o RSI, que é o índice de força relativo. Ele fica bem aqui embaixo. Deixa eu ajustar o gráfico aqui para ele ficar melhor. Aqui é o volume, cadê? Aqui. Pronto, agora ele está mais visível. Deixa eu até tirar esse volume daqui. Pronto, agora vamos deixar só o gráfico.
Ó, aqui dois indicadores que já dá pra gente, que vai ajudar muito a gente a ganhar dinheiro. Vamos lá. Toda vez que você soma dois indicadores, por exemplo, eu vou tradear com a banda de Bollinger junto com o RSI. Você começa a criar pontos de entrada muito bom. Por exemplo, quando o RSI ele está sobrecomprado e e o preço bate na banda de cima da banda de Bollinger, o preço ele tende a cair. Como aqui, por exemplo. Ou seja, se eu estivesse aqui olhando e shortado aqui, ó, eu teria pegado uma quedinha de, vamos ver quantos por cento, de 1,42% mais ou menos. Só que quando você dá uma entrada boa assim, se o preço continuar caindo, esse trade ele pode vir aqui embaixo e a gente pode pegar bastante valorização, ou 2%. Mas como a gente está alavancado, isso daqui vai ser a nossa maior ferramenta. Agora, deixa eu ver, BNB. Tá, agora vamos ver quanto de dinheiro a gente poderia ter ganhado nessa queda aqui. Vamos colocar aqui o preço do BNB a 985. E a gente tá com o preço do BNB agora 968. Vamos colocar aqui uma queda de 1,70%. Deixa eu tirar o gráfico total, que daí a gente vai abrir a boleta aqui. Aqui, igual eu falei, é onde a gente ajusta a carteira. Sempre é bom verificar se está na margem cruzada ou isolada. Vamos tradear na margem isolada, que eu já expliquei a diferença no bloco anterior. É aqui que a gente confirma, já estava na verdade. Mas aqui a gente ajusta a alavancagem, ou seja, aqui é o tamanho de quantas vezes a gente vai alavancar o nosso capital. 30 vezes, 100 vezes, 75 vezes. Aqui no BNB ele deixa a gente alavancar no máximo até 75 vezes. Mas em outros pares, como por exemplo o Bitcoin, ele deixa a gente alavancar mais. Vamos ver. Aqui no Bitcoin ele deixa a gente alavancar até 150 vezes. Ou seja, aqui 0,5% você já é liquidado. E como a gente calcula isso? Vamos supor que bateu aqui, ó, certinho. A gente, bateu na banda de cima da banda de Bollinger, tá sobrecomprado no RSI. Aqui a tendência é de queda. Aqui vai ter uma calculadora que a gente consegue medir. Vamos ver. A gente deu uma entrada em 985, que a gente falou. Vamos calcular. Preço de entrada: $985. Vamos colocar aqui o preço atual, que tá 968. Aí aqui a gente deu um short, né? Porque se a gente colocar o long aqui, aí vai contra a gente. Aí vamos supor que eu tô alavancado em 30x e a gente deu uma entrada de $100, uma mão de $100. Vamos calcular aqui, ó, com uma mão de $100, para multiplicar 30x, ele vai usar uma margem de $3,28, ou seja, com $3,28 a gente conseguiria movimentar uma mão de $100. Se eu quisesse dobrar essa mão para tradear com $200, ele ia pedir uma margem de $3, ou seja, a gente consegue tradear com uma mão grande com muito pouco dinheiro, galera. E vamos supor que a gente tem aqui, ó, $100 e a gente conseguiu fazer esse short. A gente já conseguiu uma valorização de 51%, ou seja, a gente ia ganhar 1,70 em relação à nossa margem. Esse ROI aqui, ele é sempre em relação à margem, não em relação ao tamanho da nossa mão. Entenda isso. Essa diferença aqui é bem importante. E o que aconteceria se a gente tivesse alavancado mais vezes e acertasse esse mesmo padrão aqui? Vamos supor que a gente alavanque 60x. E esse daqui é um movimento claro, bateu tudo e a gente vai entrar grandão. Vamos supor que a gente entra aí com $300. Cara, a gente ia precisar de $4,93 de margem e ia ganhar $5. Ou seja, a gente ia fazer mais de 50% aqui da nossa banca. E um ROI de 100% em relação à nossa margem. Aí vocês podem perceber. Agora, o que aconteceria se esse preço daqui, em vez de parar em 968, descesse para, sei lá, vamos colocar aqui
$950, que seria uma queda maior ainda. Olha o quanto que a gente ia ganhar. A gente ia ganhar $10 usando uma margem de 4,93, fazendo assim 200% da margem, e com uma mão de $300. Ou seja, a gente não precisou usar nem a banca toda. Se a gente fosse liquidado, a gente ia perder apenas esses $4 aqui e não a minha banca toda aqui que está na minha carteira. Ou seja, tá dentro do risco. E aqui a gente nem perderia tudo. Na verdade, a gente colocaria um stop ali para, sei lá, quando batesse aqui $2, a gente seria estopado. A gente não pode perder toda a entrada que a gente der. E galera, esse daqui é um dos exemplos que tipo dá para fazer grana. E se eu colocar um zoom out aqui, essa daqui não é a única entrada que deu. Esses dois indicadores, eles são muito bons, a banda de Bollinger e o RSI. Se toda vez que você comprar um ativo, quer dizer, se toda vez que o preço bater na banda de cima aqui da banda de Bollinger e o RSI tiver sobrecomprado que eu falo é aqui, ó, é quando ela bater acima de 70. Pode ter certeza que ele vai dar uma queda. Quer ver? Ó, vamos diminuir o zoom e pesquisar outras entradas. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui o RSI bateu acima dos 70 e deu uma entrada aqui também, ó. Vamos ver quantos por cento que deu aqui. Veja bem, aqui é topo, ó. Ele bateu na banda de cima do Bollinger, ficou sobrecomprado aqui na RSI e caiu depois. Ele seguiu o mesmo padrão, 1,74%. Mas pô, isso daqui a gente teria aberto o trade às 7 da manhã e pô, do dia 24 de setembro. E se a gente alongasse esse trade pro dia seguinte, a gente pegaria uma valorização maior ainda, aqui ó. Pegaríamos 4%. E alavancado, e a gente não precisa ser liquidado direto. A gente pode carregar esses trades. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó, de novo, RSI acima dos 70 e o preço bateu na banda de Bollinger. Aqui ó, dava uma outra entrada. Vocês estão vendo, galera? Vocês estão pegando a manha? Esse é o setup, bem básico. E poucas pessoas falam porque eles querem que vocês coloquem dinheiro para comprar curso. Mas esse daqui, eu sempre usei esse daqui, pô. E o contrário também serve. Quando você quer dar um long, quando o preço bater aqui ó, na banda de baixo e o preço estiver sobrevendido, o RSI, cara, é long. Veja bem aqui, ó. Aqui a gente teria pego 4%. Imagine 4% alavancado, é muita grana, pô. Por isso que eu falo, dá pra ganhar dinheiro no futuro, só que você tem que pegar o jeito certo de fazer isso. E conforme a gente vai tradando isso daqui, ó, vamos supor que a gente tenha feito essas entradas aqui certinho, a gente tenha ganhado algumas, errado outra, mas pô, você pegou tempo de tela, você pegou o contexto de ficar operando esses dias todo, analisando esse gráfico do BNB, e cara, daria pra ter feito muita grana, se você seguisse certinho. Só que aí o mais difícil é você seguir esse setup. Geralmente o erro maior é quando as pessoas têm um setup, mas elas acabam não seguindo. Elas tentam ver de olho ou ficar muito emocional, porque às vezes as pessoas entram com a mão muito grande e não estão acostumadas com prejuízo, daí eles acabam não seguindo o setup. E isso faz elas perder dinheiro. Então é isso, galera. Eu te passei aqui um setup bem básico que a gente poderia ter usado para ganhar. Passei os pontos de atenção que você precisa seguir para não perder dinheiro. Expliquei como é que funciona a alavancagem e o que é um setup, o que um setup precisa ter e o que você precisa fazer quando perder grana. E eu dei um exemplo real aqui do dinheiro que você pode ganhar fazendo esse tipo de operação. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre esse, deixem aí embaixo, respondam lá no Twitter também, que pô, é um assunto que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de tradar também, eu trado desde 2021 no mercado futuro, já ganhei bastante grana. E cara, vai ser um prazer para mim fazer mais vídeos sobre isso. Então, é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.